Eu pensei essa sequência didática a partir da obra chamada Brincadeiras de Criança, do artista plástico Ivan Cruz, entendendo que a arte ela tem poder de mobilizar os nossos sentidos para a aprendizagem. Então, a disciplina arte, ela tem esse potencial de desenvolver as experiências sensoriais dos estudantes, para que eles possam, então, construir as suas relações com o mundo e para que eles possam também fazer diferentes leituras. Então, pensando numa sequência didática para aqueles adultos que não leem ainda, partir de uma obra como a de Ivan Cruz, a meu ver, é uma grande possibilidade de fomentar as memórias e as interpretações destes alunos, além de possibilitá-los a fortalecer a sua autoestima, né? A fortalecer a autoestima enquanto adultos que não leem, mas que têm possibilidade de fazer diferentes leituras de mundo, como nos dizia o grande mestre Paulo Freire. Ivan Cruz ele diz assim: a criança que não brinca não é feliz. Ao adulto que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço no coração. Então, nesta aula nós vamos fazer o seguinte: no primeiro momento, na primeira etapa, nós vamos espalhar por toda a sala as obras de Ivan. Quadros estarão espalhados por toda a sala, quadros como esse. Então, os alunos, ao entrar na sala, serão convidados a contemplar essas obras, esses diversos quadros de Ivan. Então, eles serão provocados da seguinte forma: vamos circular pela sala, vamos observar cada uma dessas obras que aí estão. O que essas crianças estão fazendo? Quando vocês eram crianças, vocês já brincaram de quais brincadeiras que aparecem nessas obras? Vocês conhecem outras brincadeiras? Essas brincadeiras ainda existem hoje? Quais as brincadeiras mais comuns que nós temos na atualidade? As crianças ainda brincam dessas mesmas brincadeiras que vocês, quando crianças, brincaram? Quais são as brincadeiras que as crianças de hoje, os netos, os filhos, eles brincam? Então, nessa primeira aula, nós vamos ter esse momento de apreciação das obras, de apreciação da arte. Vamos deixar que esses alunos, esses adultos, eles relembrem. Provavelmente eles vão dizer: e a amarelinha lá no quintal de casa, a gente desenhava no chão e a gente brincava. Pular corda, que legal. Na minha época de infância eu pulei muita corda, brinquei de pé de lata. Então a gente espera que esses adultos façam essa memória, né, desse período em que eles brincaram bastante dessas brincadeiras. Então, é o momento de interpretação desses quadros, dessas obras. Vamos deixar que esses adultos falem o que eles estão vendo, o que eles estão percebendo, e também que eles resgatem as suas memórias de infância. Então, a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, neste momento, nós queremos que esse aluno traga essa leitura de mundo, né? Então, numa segunda etapa da sequência didática, nós vamos, então, fazer o seguinte: vamos relembrar todos os quadros que nós vimos, que foram espalhados pela sala, e vamos listar na lousa todos esses: pé de lata, perna de pau. Vamos deixar que eles possam ir dizendo, para que eles percebam a questão da oralidade e do registro. Pique-esconde, pulando carniça, pulando corda, bambolê, rodando peão, Passarás, Escravo de Jó. Então vamos resgatar todas essas obras que o Ivan ele pintou. Claro que nós não vamos poder trazer as 600 obras de Ivan, mas vamos trazer aquelas principais, né? Depois que fizermos essa lista no quadro, nós vamos então, com a ajuda dos alunos, identificar as iniciais de cada uma das brincadeiras e circular isso, né? Depois nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher pequenas palavras como lata, pau, esconde, passarás,
e nós vamos fazer a separação silábica dessas palavras. Vamos contar com eles quantas sílabas tem essas palavras, fazer a relação som e grafema, chamando a atenção para essa questão da sonoridade. E depois nós vamos perguntar se eles sabem, se eles lembram de outras brincadeiras, além dessas retratadas nos quadros que estavam expostos na sala na primeira aula. Então nós vamos também acrescentar outras brincadeiras que esses adultos lembram, mas que não estavam expostas na aula. Então, depois que fizermos esse exercício, na segunda etapa, nós vamos passar para a terceira etapa. E nessa terceira etapa, nós vamos começar perguntando a eles, ora, e quem era Ivan Cruz, esse autor que nós trouxemos as obras? O que vocês sabem sobre esse autor, né? E nós vamos, então, ler a biografia e trabalhar a biografia de Ivan Cruz. E vamos perguntar aos adultos se eles sabem o que é uma biografia. E nós vamos trazer, então, elementos do gênero textual biografia. E depois vamos fazer uma dinâmica em que os alunos, depois de entenderem o que é uma biografia, nós vamos levar os alunos a formarem pequenos grupos de 3 pessoas, onde eles vão compartilhar um pouquinho das suas biografias. Quem é você? De onde você vem? O que é que você faz? Né? Quantos filhos você tem? Então, cada um vai construir, compartilhar oralmente. Não vamos cobrar nada escrito, mas que eles possam compartilhar das suas vivências e entender que biografia não é uma coisa de outro mundo, é uma coisa difícil de se fazer. E eles vão fazer isso oralmente, a partir de pequenas questões que a gente vai colocar para eles, né? E aí depois esses alunos vamos novamente trazer o grupo todo e nós vamos conversar o que foi que chamou a atenção na biografia do colega, né? E assim nós estaremos trabalhando o gênero textual biografia. Então, numa quarta etapa, nós vamos então colocar a palavra biografia no quadro. E nós vamos fazer uma decomposição dessa palavra biografia. Quantas letras tem a palavra biografia? Então, nós vamos contar, né? Quantas sílabas? Nós vamos contar os pedaços sonoros também com estes alunos. E aí, nós vamos colocar para cada um também no seu caderno, fazer essa mesma segmentação que nós fizemos no quadro, trazendo outras palavras que eles também, nas suas partilhas, trouxeram das suas vivências. E aí nós vamos então decompor outras palavras relacionadas à vida e à partilha desses adultos. A nossa avaliação vai ser processual, né? Vamos observando como que esse aluno ele compartilha suas memórias, como que ele se envolveu, se ele ficou mais tímido, se ele falou, se ele não falou. Então nós vamos tentar fazer uma avaliação um pouco mais processual, né? E também, é claro, observando aquilo que do registro que eles fizeram ao final do processo. Muito obrigada pela sua atenção. Um pouquinho da nossa proposta de sequência didática.